Começou. Foi? Foi. Boa noite. Mais uma vez eu estou aqui, a convite de Valdo, para conversar com vocês. Olha, me perdoe, mas está tendo um probleminha de conexão. Eu vou começar outra vez. Boa noite para vocês todos. Eu sou Marilu Martinelli. Alguns de vocês provavelmente se lembram do nosso último encontro, mas para aquele que não participou, eu vou me apresentar. Eu sou jornalista, eu sou escritora, com já 6 livros publicados no Brasil e fora do Brasil. Eu sou educadora com especialização na formação do educador em valores humanos. Sou professora da PUC São Paulo, professora de filosofia oriental, mitologia universal e história e ética das religiões. Hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre o Oriente e o Ocidente, essas culturas, esses olhares que se cruzam. Alguém pode perguntar, mas por que isso é importante? Isso não é só importante, como é fundamental no momento que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos com o mundo cada vez mais interconectado, cada vez mais interdependente, e cada vez mais as relações humanas, elas se estreitam. E para que nós possamos vencer esses obstáculos que esses choques culturais podem provocar, é importantíssimo que a gente se conheça, que a gente tenha como dialogar. E para que a gente tenha, diante desse momento planetário, uma posição de serviço à vida, é importante que a gente veja no outro, não aquele diferente que me amedronta, que me confronta com os meus medos internos e que eu imediatamente rechaço e tenho medo dele. E esse medo, então, vai se traduzir como agressão, como preconceito, esse monstro que nos afasta um dos outros. Na realidade, nós vivemos, em relação ao nosso planeta, um momento extremamente delicado, não apenas por causa dessa pandemia, mas por causa da resistência de um determinado grupo que não quer enxergar que estamos realmente construindo um novo modo de relações conosco mesmo, com o nosso semelhante, com o planeta, com a vida, com o cosmos. Nós estamos nos comportando, da era industrial até os nossos dias, em relação à nossa Mãe Terra, como um vírus que está tornando a Mãe Terra doente, quando nós deveríamos ser o seu sistema imunológico. Na realidade, historicamente, a gente pode observar que antes de um salto de qualidade, a humanidade parece que retrocede e é no obscurantismo que é gestado um novo momento civilizatório. Isso se repete historicamente. Nós tivemos isso para poder exemplificar. Nós vivemos isso durante a Idade Média, onde foi gestada a Renascença. E foi gestada num momento em que Oriente e Ocidente se encontraram e o Oriente trouxe
naquele momento histórico e civilizatório, contribuições da maior importância. Eu me refiro basicamente e especificamente ao momento quando o sul da Espanha recebeu a invasão dos mouros, que trouxeram um salto de qualidade, trazendo álgebra, uma matemática sofisticada, astronomia, os astrolábios, trazendo água encanada, o sistema de sifão, que até hoje é o que nós utilizamos nos nossos refrigeradores e outros objetos que necessitem. Foi naquele momento mágico que estava sendo gestado o renascentismo. Portanto, ninguém fala muito na importância que teve o Oriente, especificamente me referindo aos árabes, no sul da Espanha, num país extremamente católico, com um rei que tinha uma fé fanática, e não foi nada disso impedimento para que surgisse depois, em todo o seu esplendor, o renascentismo. Nós estamos vivendo um momento semelhante. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é altamente desafiador. Porque uma pergunta que a gente se faz é como viver uma vida digna de ser vivida, acreditando no poder renovador da vida, reverenciando o sagrado, colocando o amor na frente do temor à vida. Como é que a gente faz isso quando o nosso entorno insiste em impedir que vivamos com grandeza, insiste em enfeiar e apequenar a existência? Tenho certeza que muitos de nós estão se fazendo essa pergunta. Uns com mais, outros com menos consciência. Uns talvez até nem se questionem, apenas sintam a pressão da necessidade de transformações estruturais na nossa relação com o planeta, conosco mesmo, com o nosso semelhante, com a construção da sociedade. Nós vivemos hoje uma família planetária, queiramos ou não. Hoje a Terra abriga os seus filhos, os mais diversos aspectos dessa família estão tendo que se aceitar, estão tendo que se espelhar uns nos outros. Evidente que diante de um impasse como esse, a gente diz, qual é a saída? O que é que eu faço? Existem vários caminhos, mas existe um pilar de sustentação que me parece que dará possibilidade a que possamos vivenciar um salto quântico, um salto de qualidade, que é a espiritualidade. Eu não estou me referindo obrigatoriamente a uma religião qualquer, mas a reverência pelo sagrado. Claro que a espiritualidade, ela não vai resolver todos os nossos problemas, mas ela vai permitir que tenhamos uma visão mais ampla, de mais largo espectro sobre nós mesmos, a vida e os problemas que estamos tendo que enfrentar. Na verdade, ela nos dá instrumentos para que sejamos capazes de resolver nossos problemas com mais lucidez, com uma visão mais amorosa e mais
generosa, o raciocínio crítico, a nossa capacidade de discernimento e a nossa amorosidade. O Ocidente e o Oriente, eles sempre dialogaram, muitas vezes de uma maneira torta. Mas sem dúvida que o Oriente sempre exerceu sobre o Ocidente enorme fascínio. Pelo exótico, pelo diferente. E esse fascínio todos nós conhecemos, até na literatura, As Mil e Uma Noites e outras coisas assim. Hollywood explorou muito isso. Mas as navegações portuguesas foram fundamentais para que houvesse essa proximidade, nem sempre muito suave, mas que aconteceram. Mas antes disso, o que é que nós tínhamos como ideia do que seria o Oriente? Conhecíamos sua filosofia? Não. Até muito pouco tempo, a própria academia não aceitava muito nem a filosofia, nem a mitologia oriental. Portanto, nós desconhecíamos esse universo oriental. Muito importante aconteceu quando, dá o primeiro passo real de encontro de culturas, não como do colonizador ou do conquistador, mas do encontro de um diálogo entre Oriente e Ocidente, a gente pode registrar com a fundação da Companhia de Jesus, quando os jesuítas foram para a China. E eles foram para a China não com o olhar de conquistar, não com o olhar de impor determinada maneira de pensar, mas com o olhar de quem quer aprender e deixar que os outros aprendam. Os jesuítas encontraram um povo na China que era longe. Hoje, você vai à China no momento que você quiser, mas imaginou o que era ir à China? Tanto é que a gente usava ir à China como uma expressão de coisa longíssima. Hoje não é mais assim. Hoje o Oriente está muito mais acessível a todos nós. Não só pelas comunicações, mas também fisicamente. Você faz a interligação por avião e não demora, mas não como demorava anteriormente. Os jesuítas encontraram um povo extremamente culto, um povo que, quando a Europa ainda utilizava, e era caro, muito caro, os papiros no Egito, mas tinha na Europa o pergaminho, que era uma coisa difícil, porque você tinha que usar um processo custoso e caro, e as pessoas não tinham acesso. O chinês tinha descoberto o papel com celulose. O chinês tinha descoberto a pólvora, tinha descoberto o macarrão, essa delícia, né? Tinham descoberto os primeiros, os ancestrais do linotipo, que depois Gutenberg criou como a prensa que se formou, a imprensa, e dela a democratização do conhecimento escrito. Como é que eles faziam? Eles pegavam através da xilogravura e faziam seus ideogramas e com aquilo iam imprimindo. Mas também era um processo lento, delicado, mas foi uma otimização disso que levou Gutenberg a fazer esse benefício extraordinário, que foi a palavra escrita barata, ainda que não tanto naquela época, mas muito mais barata e acessível ao número maior de pessoas.
encontraram uma China que conhecia profundamente a astronomia, conhecia a astrologia, e os jesuítas, como profundos estudiosos, que sempre foram profundos estudiosos de todas as ciências, de todas as artes, de todas as formas de expressão do conhecimento humano, lá se instalaram e muitos foram parceiros do imperador no desenvolvimento do conhecimento intercambiado entre Oriente e Ocidente. Um intercâmbio pacífico, amoroso, respeitoso. Em relação ao sudeste da Ásia, essas relações não foram tão suaves. Nós, ocidentais, tivemos sempre a ideia do invasor, né? Do colonizador. E a gente sabe que quando o colonizador é bem sucedido na sua empreitada, ele escreve a história de acordo com o seu olhar, com o olhar do vencedor, onde ele diminui aquela cultura conquistada e enaltece a sua. Em relação à Índia, especificamente, como eu disse anteriormente, muitas tentativas devido às especiarias e tudo mais, que eram um fator econômico da maior importância, nós tivemos com os navegantes portugueses um papel que desempenharam extraordinariamente bem. Na China, Portugal criou colônias também, como criou na Índia, em Goa. Mas, bom, é bem verdade que a primeira investida não foi das 10 mais bem-sucedidas, porque Vasco da Gama não só teve seu navio afundado, como o Nababo indiano, na época, ele mandou matar a esquadra toda. Mas nesses embates todos, depois nós tivemos a invasão, as sucessivas invasões sofridas pela Índia, através do Afeganistão, através dos persas, e finalmente nós tivemos o Império Britânico tentando dominar uma cultura milenar, uma cultura que vem desde Mohenjo-Daro e Harappa, essas duas cidades que hoje se localizam no Vale do Rio Indo, como era anteriormente, mas do lado do Paquistão, com a divisão que foi feita do território indiano pós-independência, que foi essa conquista extraordinária da não violência de Gandhi. Essas cidades foram encontradas, arqueólogos encontraram, além de uma distribuição extraordinária do terreno, uma noção de uso do solo extremamente moderna, eles encontraram objetos que remetiam a uma testemunha de que esse povo comercializava, intercambiava conhecimento e mercadorias com os sumérios e também com a Grécia. Por que isso tudo é importante que a gente saiba? Porque nós, ocidentais, temos nossa cultura feita e sedimentada numa cultura greco-romana, mas a cultura grega tem uma ligação e tem uma origem também na cultura egípcia. Porque dos egípcios, muito os gregos trouxeram como conhecimento, principalmente de astronomia, de matemática e também de geometria, a chamada geometria
sagrada. Daí você ter a ideia, depois de muito tempo, de que Pitágoras, como grande defensor da ideia de que o universo se geometriza, que todas as formas, que tudo que existe obedece àquilo que ele chamou de geometria sagrada, mas que anteriormente os sacerdotes egípcios assim denominavam essa forma de desenvolver um raciocínio filosófico, cosmológico e até científico da manifestação da vida. Nós temos várias cosmogonias e cosmologias, não só gregas, não só judaicas e cristãs, mas temos dos nossos povos originais. Não apenas os povos originais indígenas da América Latina, da América Central, nem das Américas como um todo, mas também povos originais da Rússia, da Suécia, da Noruega, esses povos originais da Austrália. Todos eles, no mundo inteiro, têm a sua visão de mundo, a ideia de como nasceu o universo, como nasceu o planeta, como nasceu o mundo. Por quê? Porque a mitologia e a cosmogonia são manifestações da criatividade humana sobre a necessidade de conhecer, de saber sua origem, sua procedência, o que é que ele está fazendo aqui, qual o papel que ele desempenha nesse emaranhado dessa diversidade de manifestação de vida. Os indianos têm uma forma de ver, através de sua mitologia, a formação dos mundos e do homem muito parecida com o que os astrofísicos hoje acreditam que tenha sido. Para a mitologia hindu, por exemplo, o universo é pré-existente e autoconsciente. E essa pré-existência do universo não era um vazio, era preenchido por uma consciência que nunca teve começo, não tem meio e não terá fim. A essa consciência que está em constante expansão, eles denominaram de Brahman. Não é Brahma, é Brahman, que significa aquele que se expande. E como que aquele que se expande resolveu criar os universos? Segundo essa cosmogonia, que é traduzida pela mitologia hindu, ele tira de si mesmo uma emanação, a qual ele denomina Brahma, que é a energia criadora. Essa energia criadora estava num sono, numa espécie de torpor. E por ordem dessa consciência pré-existente, essa energia criadora abre os olhos e desses olhos saem explosões de luz e cor que vai criar não o universo, mas os multiversos. O que hoje nós ocidentais e também os astrofísicos orientais já admitem que não foi um universo quando o famoso Big Bang aconteceu, foram multiversos. Então veja, um povo
que milenarmente já tinha esse conhecimento, como era o caso dos hindus, hoje tem, através da ciência, comprovação de que essa alegoria era verdadeira. A nossa filosofia não era vista nem conhecida por eles, nem a filosofia deles era vista e conhecida por nós. Nós temos, através dos nossos grandes pensadores, filosofias da maior beleza. Mas para encontrarmos olhares que se cruzam e se contaminar, e se não só quisessem contaminar um ou outro, como é comum nesses choques culturais, mas ao contrário, se conhecerem. Nós temos filósofos que se aproximam mais do pensamento oriental, basicamente do pensamento da filosofia hindu. Nós temos os pré-socráticos e nós temos Pitágoras, Platão, Plotino e todos os neoplatônicos, os filósofos místicos como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, como Mestre Eckhart, que tem um pensamento lindo em que ele diz que a consciência humana dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e no homem tem consciência de que está desperta. Nós sabemos que nós, seres humanos, somos os únicos seres da criação que temos consciência de ter consciência. Depois desses, também Jacob Boehme de Silésia e os filósofos românticos, até Schopenhauer, esses têm uma certa semelhança com o pensamento filosófico oriental e mais especificamente da Índia. Todas as filosofias da Índia, elas têm como base não explicar apenas o que a gente vê, não explicar apenas a condição do pensamento humano de criar, de recriar, de produzir beleza e de destruir. Ela certamente, assim como a filosofia ocidental, se preocupa com ética, com valores, com emoções humanas, com padrões de comportamento. Porém, a diferença básica é que para eles a filosofia é um modo de vida. Eles criaram dentro do pensamento dos seus filósofos uma linha que não procura apenas explicar a vida, nem a natureza, nem a condição humana. Eles querem ir além. Eles querem saber aquilo que a natureza oculta, aquilo que não é visível, aquilo que nós escondemos até de nós mesmos. Eles têm um pensamento translógico. A metafísica para eles não é uma sucessão de absurdos, como ainda assim é visto por vários pensadores e filósofos. Não, para eles a metafísica é a realidade. Por quê? Porque eles acreditam que nós somos Maya, ou seja, ilusão, que nós não somos reais, que nós somos uma projeção. É muito interessante
porque a gente já sabe que a ciência, que a física quântica, já desenvolve um pensamento da possibilidade do universo holográfico, onde nós e tudo que existe seríamos hologramas. Olha que interessante. É próximo da ideia do Maia deles. Maia, segundo eles, não é uma coisa ruim. O que é a Maia? A Maia é a ilusão que nos permite reconhecer uns aos outros. A Maia seria uma maneira de nos possibilitar o autoconhecimento, o reconhecimento de nós mesmos no outro, por mais diferente que seja esse outro, de reconhecer na natureza a roupagem externa de Deus e de reconhecer que somos essencialmente seres cósmicos. Essa é a base do pensamento da filosofia indiana. Para eles, como tudo é impermanente, existe e passageiro, existe algo que é perene. Essa condição, além do tempo e espaço, o imperecível, o inominável, eles chamam de verdade. E essa verdade é traduzida como o Atman. O que é o Atman? Seria a partícula infinitesimal cósmica que nós somos em princípio. Para eles, para a filosofia indiana, essa partícula infinitesimal é o gene divino em nós. Então, o Atma é a nossa verdadeira condição. Nós nos identificamos com a nossa forma física, com a nossa matéria, que é tangível, palpável, não é? Aferível. Mas isso seria Maya. A necessidade de criarmos condições de percepção da transitoriedade, da finitude, para que nós tenhamos dentro de nós a consciência despertada da nossa infinitude e da nossa comunhão com a totalidade do cosmo, da natureza e da manifestação da natureza, entre elas o humano. Para a filosofia indiana, a consciência é a verdade única, verdade com V maiúsculo, uma verdade de cujo poder procede a mente e a matéria. Para nós, isso pode parecer altamente abstrato, mas vamos raciocinar. A verdade para a filosofia oriental é Deus. Portanto, eles usam uma imagem que eu vou aqui compartilhar com vocês, que é a imagem do diamante. O diamante, o que é que ele é? O que é que ele foi um dia? Ele é concentração de carbono. A maior concentração de carbono que existe no planeta. Portanto, ele, quando sai das entranhas da Mãe Terra, ele sai escuro, negro, sem nenhuma possibilidade de refração da luz. Então, o que acontece? Ele vai ser lapidado. Quanto mais facetas ele tiver,
maior capacidade de refração da luz esse diamante vai ter. Então, da escuridão, da densidão original, ele vai ser o portador, o difusor, o refrator da luz em miríades de cores. Então, segundo a filosofia indiana, assim é essa verdade única que, pela sua generosidade e amorosidade, permite que nós tenhamos inúmeras facetas e possibilidades de enxergá-la, de vivenciá-la. Ora, como o ser humano não pode se dissociar da sua geografia, os diferentes povos em diferentes partes do mundo criaram a sua verdade e criaram seus rituais e suas maneiras de se conectar com o divino, o sagrado, o mistério. Na verdade, se você fizer um retrospecto, e não precisa ser muito longo, você vai perceber que desde tempos imemoriais o Oriente orientou. O Oriente e o Ocidente, osso e dente, pegou aquela orientação, triturou, assimilou e recriou. Esse processo é fácil de ser observado quando você observa e nota ao mesmo tempo que todas as religiões, todas as formas de culto, à exceção da dos povos originais, os povos das diferentes partes do mundo, os chamados cultos xamânicos, à exceção deles, todas as religiões nasceram no Oriente. Todas. Todas elas, à exceção do hinduísmo, mas todas elas tiveram um profeta, ou seja, um ser iluminado, messiânico, que trouxe ensinamentos, à exceção do hinduísmo, porque não é religião, porque não existe catequese. E a religião, para que assim seja considerado uma forma de conhecimento místico, você tem que incluir a catequese. Se bem que, no caso do hinduísmo, não existe a catequese, mas existe a ritualística, e cuja procedência perde-se no tempo, não se tem ideia. É bem verdade que uma forma xamânica de culto é vista nas muralhas e nas ruínas de templos de Mohenjo-Daro e Harappa, essas duas cidades que foram civilizações extraordinárias do Indo, do Vale do Indo. Você ainda vê figuras de Shiva. Shiva, que vem a ser a energia de transformação, e cujo culto era muito da natureza, muito xamânica. Tanto é que Dioniso vem a ser o Shiva grego. A mesma forma, as bacantes, que as pessoas pensam que era bacanal, que elas pensam que vem a ser uma coisa de depravação, absolutamente não era. Era a necessidade de encontrar o êxtase. O êxtase que nos foi retirado
nas chamadas religiões urbanas, como é o caso do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Eu não sei se vocês sabiam, só para dar um exemplo mais recente, que no canto gregoriano as pessoas ficavam em êxtase, e principalmente as mulheres que antes participavam dos corais de canto gregoriano. E porque elas entravam nesse êxtase místico, então acharam por bem retirá-las dessa atividade religiosa. As religiões orientais, as formas de culto orientais, elas buscam o êxtase. As ocidentais retiraram o êxtase. Tanto é que você tem exemplos de êxtase místico em São João de la Cruz, São Juan de la Cruz, né? Você tem em Teresa d'Ávila, mas em São Francisco, né? É o êxtase místico. O que é que a igreja fez? Tirou ele. Por quê? Porque esse êxtase não era permitido, era visto como quase uma obscenidade. Essas diferenças, elas realmente trazem como resultado algumas visões importantes da espiritualidade, que diferem. Para as religiões orientais não existe pecado, existe ignorância. Não existe punição, existe consequência. E não existe culpa, existe responsabilidade. Já para nós, judaico-cristãos ocidentais, nós temos muito fortemente a ideia do pecado, a ideia da culpa e do castigo. Nossa formação mitológica, que vem a transformar-se numa verdade bíblica com o Gênesis, traz a ideia do pecado. E para o cristão, o pecado de origem, né? Que então seríamos redimidos depois pelo sacrifício do Cristo Jesus. Essa diferença de visão entre orientais e ocidentais tem uma influência também muito profunda na organização social e na organização familiar. No caso da Índia, como os árabes e o Islã entrou muito fortemente, em algumas regiões da Índia, embora você tenha a cristandade sendo exercida em pequeno número de fiéis, mas você tem, e o judaísmo também, você tem já influências não em relação ao pecado, à culpa e ao castigo, mas ao comportamento. A Índia era muito mais livre em relação ao seu próprio corpo, tanto o homem quanto a mulher. Como as civilizações agrícolas, que era o caso, no caso da Índia, era muito cultuada a deusa, o feminino sagrado, como só ia acontecer nas civilizações agrícolas. As chamadas religiões sedentárias, não. O culto que era o caso do cristianismo, o judaísmo e o islã, a deusa, o feminino sagrado, não tinha essa importância, nem tem. Só que, quando teve o concílio de Niceia, onde você tinha ainda muito vivo o culto
a deusa, né? Você tinha Ishtar na Suméria, você tinha na Babilônia, você tinha até Ísis no Egito, muito forte. Não faz muito tempo, na Europa, em próprio Paris, você tinha o culto a Ísis. Então, Maria, a mãe de Jesus, que no concílio os arcebispos e bispos não queriam que ela tivesse essa importância. Queriam não deificá-la. Mas era fortíssimo o culto à mãe. Quem é que quer ser órfão de mãe? Ninguém, né? Então, apesar da resistência, e como Helena, mãe de Constantino, era uma figura muito respeitada, e ela batalhou muito junto a seu filho para que Maria tivesse um lugar de destaque. Então, eles concederam que ela fosse a nossa advogada, que ela fosse a mãe que intercedesse sobre nós, sofredores, junto ao seu filho e junto a Deus. Mas para as civilizações, a religião das civilizações agrícolas, a figura da deusa do feminino é extremamente presente e muito, muito enraizada. Tanto é que ainda hoje, na Índia, você tem o culto à deusa em todos os seus aspectos, como Lakshmi, que é a deusa da beleza, das artes, do feminino, da delicadeza, da prosperidade. E você tem, interessante, uma atribuição a esse feminino enquanto Lakshmi num tratado extraordinário que foi escrito por um homem sábio chamado Kautila, que era o chanceler, vamos dizer assim, o vizir do imperador que fundou o Império Maurya na Índia. Esse tratado chamava-se Arthashastra, que é um tratado sobre como governar. E interessante que, sendo um tratado muito antipolítico, econômico, de estratégia, inclusive de guerra e de negociação, muito antes de Maquiavel, na Europa, esse tratado tinha na deusa, no aspecto de Lakshmi, muita importância. Por quê? Porque Lakshmi, sendo a beleza, as artes, o feminino, a amorosidade, a força que impulsiona, que inspira o masculino, a motivação e a prosperidade, quando um império não seguia as leis do Dharma, Dharma quer dizer lei cósmica eterna, Lakshmi se retirava. Olha que interessante. Até hoje, como Lakshmi, eu disse, como Durga, que é um outro aspecto do feminino, que é aquela que dá a sustentação nos momentos mais difíceis, quando as batalhas internas e externas se intensificam. Como, por exemplo, nesse momento pandêmico, onde a tendência é o medo se instalar e se fixar no coração das pessoas, numa época tão difícil, onde você não beijar, não abraçar, é um ato de amor. Por quê? Porque você não quer que seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo, sua amiga se contamine. Nem você quer se contaminar. Nesses momentos onde os demônios, entre aspas, ou seja, a nossa
ignorância, tudo aquilo que dentro de nós impede o nosso crescimento humano e espiritual vem à tona. Para usar um linguajar espírita, que eu sei que vocês são, na grande maioria, espíritas, seria um momento de trevas. É quando Durga vem e diz: não, vida é movimento. Isso está passando. Então ela seria a energia que dá para homens e mulheres a coragem, agir com o coração, de transgredir a ordem vigente, que é a ordem do recuo, da acomodação, da vitimação. É ela que diz: não, a vida é mais forte. A vida é tão forte que não existe morte. Existem outras manifestações de vida em outras dimensões. E temos também Sarasvati, que é o aspecto da deusa, do feminino, que é o portador do conhecimento. Não só do conhecimento intelectual, mas do conhecimento espiritual. Sarasvati, ela é a energia que traz para nós a possibilidade do resgate de uma memória ancestral de quem realmente somos, da nossa verdadeira identidade. Sarasvati é o conhecimento, é a beleza de todas as formas de expressão das conquistas do conhecimento humano. Nós não temos, como eu disse, esse feminino tão forte, mas isso é inerente à condição humana, porque como a natureza se apresenta como generosidade, como semeadura e florescência, tem um aspecto do feminino muito evidente em metáforas variadas. Então, você tem no catolicismo a entrada do panteão das santas. Cada uma delas, se você observar, trazendo um aspecto do feminino. Para nós, Deus está fora e somos seres inferiores, indignos e que temos que sofrer muito para que tenhamos condição de um dia chegar a Deus. Para o oriental, Deus está dentro. Então, Deus não tem nada mais perto de você do que Deus. Deus está em cada batimento do seu coração. Para o indiano, especificamente, você tem a ideia de que você tem que se conscientizar que é na excelência humana que Deus vai se revelar em você, por você, para os seus semelhantes e para a vida. São duas colocações diversas, são olhares que se entrecruzam sobre uma essencialidade. Na verdade, mesmo o ateu mais empedernido, mais convicto, ele tem, em momentos de reflexão, e tem intrinsecamente, porque isso é humano, e a espiritualidade é uma dimensão humana, não é uma religião,
que você professa ou não, é uma dimensão humana. Você tem dentro de você vivências de momento de grande alumbramento, onde você se depara com o inexpugnável, com o mistério, com o insondável, e aquele momento faz com que você se sinta em comunhão profunda, intrínseca com tudo que existe, seja visível ou não. Portanto, essa ideia do conhecimento unificado, que hoje é tão discutido na educação, e a capacidade de fazer com que o que você acredita, sente e professa seja a sua forma de viver, seja a condição de você intervir na sociedade e receber a intervenção da sociedade em você, filtrar e se conduzir na vida, eu acho que pode, nesta interseção entre Oriente e Ocidente, ser uma das coisas mais proveitosas para ambos os lados. Um grande sábio indiano, que é provável que vocês tenham ouvido falar dele, que era Ramakrishna, que aliás tem uma experiência lindíssima, a qual ele deixou como legado num livro, que foi uma experiência que ele teve a visão de Jesus Cristo. Ele viu, e o que ele sentiu e ouviu de Jesus, ele traduziu naquilo que se chamou o Evangelho segundo Ramakrishna. Se vocês tiverem curiosidade, vale a pena, viu? É precioso, é muito belo. É muito revelador, assim como é revelador o Evangelho segundo Tomé, que é um dos evangelhos apócrifos. Mas a historinha que Ramakrishna fala, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, para evidenciar a importância de sabermos quem somos, de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para quê, por quê, como e qual o nosso papel nessa delicada e ao mesmo tempo complexa, intrincada teia da vida. Ele contava essa fábula que eu vou contar para vocês agora. Diz que era uma vez uma tigresa. Essa tigresa, vocês sabem que na Índia tem muito tigre, já teve muito mais, mas os Maharaja caçavam e os invasores islâmicos do Império Mughal caçavam muito tigre, mas conseguiram repor grande parte da espécie. Então, essa tigresa, fugindo de possíveis caçadores, ela estava grávida, pesada, e ela vinha se arrastando porque ela percebia, sentia que não tardava o momento do parto. E ela se arrastando com dificuldade, ela encontrou um local que tinha umas folhas secas, e ali ela se deitou, e num esforço muito grande, ela deu à luz um tigrinho. Mas como ela já vinha cansada e fugindo de caçadores, o parto foi um esforço muito grande, ela faleceu. O tigrinho ficou ali totalmente indefeso. Embaixo, assim, numa planície, tinha um bando de ovelhas. As ovelhas pastando, e o tigrinho, mal e mal, andando com suas perninhas ainda trôpegas, vai em direção desse bando de ovelhas.
E a matriarca acolhe o tigrinho. Ele mama, ele se desenvolve e ele fica achando que ele é ovelha também. E aí, ele vira um adolescente tigre. Quando é um dia, um enorme tigre adulto, no esplendor da sua maturidade, se aproxima do bando. O que aconteceu? As ovelhas, por instinto, perna para que te quero, né? Se trataram de se salvar. Ele, não. Ele ficou lá. Aí o tigre, maduro, disse para ele, você não tem vergonha? Ele, mas vergonha por quê? Escuta, como é que você está aí, no meio dessas ovelhas? Você não sabe que não é isso? Não é esse o seu papel. Ele, eu não sei. Aí o tigre pega ele, pelo cangote, assim, e leva num lago. E pela primeira vez, ele vê o focinho dele. E vê o do tigrão lá, refletidos. Ele leva um choque. Esse é o primeiro choque que ele leva. Aí, o tigre leva ele dentro de uma gruta onde estava a carcaça ainda fresca de uma caça. Ele nunca tinha comido carne. Por quê? Porque ele imitava as ovelhas. Ele ia, imagina, com aqueles dentes, aquelas presas enormes, rasgando ali as gramíneas e tudo, mas era o jeitão dele. Aí o tigre deu a ele um pedaço de carne. Ele não sabia nem comer. Ele não sabia como mastigar aquilo, mas ele foi mastigando, foi sentindo o gosto, até que quando ele percebeu que aquilo era um alimento que lhe dava muito prazer, ele solta o seu primeiro urro como tigre e entra num êxtase, correndo, feliz. Então diz Sri Ramakrishna, assim somos nós. Quando percebemos que não somos sem identidade, sem memória, que nós não somos conduzidos, nós somos condutores de nós mesmos e do equilíbrio da vida. Quando você se enxerga na sua grandeza, apesar de suas fragilidades, o seu lado luminoso se permite sentir o gosto do seu alimento real, que é o conhecimento integrado, o conhecimento intelectual, o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, o conhecimento do divino como origem e força motriz da sua existência. Aí sim, você vive o êxtase da plenitude de sua humanidade e cria espaços internos para que o gen divino se revele. E você, então, é uma partícula infinitesimal dessa grande consciência pré-existente que se revela como criação, manutenção e transformação de si mesmo, do que você faz e na sua colaboração
para o equilíbrio da vida. Eu espero que essa nossa conversa tenha sido agradável e proveitosa e que, de alguma maneira, fortaleça a convicção de que o diferente de nós é diferente apenas na aparência, nas suas preferências, na sua cultura, na sua tradição religiosa, na sua ética e estética, mas que ele é você, apenas com outro nome, com outra aparência, mas que todos nós, por mais diferentes que sejamos, somos parte integrantes desse milagre que é a existência humana. Que todos nós somos corresponsáveis, coautores do sucesso ou do fracasso dessa grande empreitada, que é essa experiência do espírito na condição humana. Um beijo para todos vocês e mais uma vez eu quero agradecer ao Valdo por essa oportunidade de estarmos mais uma vez conversando. E me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, para que juntos possamos refletir e nos engrandecermos, aprendendo uns com os outros. Os caminhos, uns mais árduos, outros menos, de ser feliz. E ter a convicção que não é um sonho. Felicidade é uma condição, é um estado. E nós somos construtores, edificadores dessa felicidade. Um beijo e até outra oportunidade.